Felipe Melo está aqui para trazer as notícias do esporte. O Palmeiras só depende dele para ser campeão brasileiro, hein, Felipe? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Ailton, todo mundo ligado no Pulo do Gato. O Palmeiras ontem teve um jogo complicadíssimo com o Fortaleza. O Fortaleza parecia o Barcelona jogando contra o Palmeiras ontem. Não ganhava de ninguém, mas contra o Palmeiras os torcedores estavam bravos ali porque foi uma excelente partida do Fortaleza, que abriu o placar. O Palmeiras buscou o empate, o Fortaleza fez o segundo e o Palmeiras, com um jogador a menos, porque o Gustavo Gomes foi expulso, conseguiu no final da partida um empate heróico, resultado que mantém o Palmeiras na ponta da tabela, mas por saldo de gols, porque ontem o Flamengo fez a parte dele, venceu o América Mineiro por 3-0 fora de casa, mas com praticamente a totalidade de torcedores do Flamengo, já que o jogo foi em Uberlândia, o Flamengo derrotou por 3-0 o América e encostou Palmeiras e Flamengo, as duas equipes com o mesmo número de pontos, 63 pontos em 35 rodadas. O Palmeiras está na frente porque tem 9 gols de saldo a mais do que o Flamengo. Portanto, essa é a diferença entre as duas equipes do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo, que era líder até a semana passada, foi para a terceira colocação. Empatou ontem com o Santos. Jogando no Newton Santos, o Botafogo não vence há 8 rodadas agora do Campeonato Brasileiro. Empatou com o Santos 1-1. O gol do Santos foi no finalzinho. O empate foi praticamente ali no final da partida com o Messias para deixar tudo igual. Tivemos ontem também a vitória do Atlético Mineiro, que campanha do Atlético, o melhor time do segundo turno, venceu o Grêmio por 3-0 e ainda sonha com o título, chegando a 60 pontos. O Internacional derrotou o Bragantino, deu uma respirada, 1-0 para o Inter contra o Bragantino. São Paulo e Cuiabá ficaram no 0-0. O Atlético Paranaense empatou com o Vasco 0-0, o Fluminense derrotou o Coritiba por 2-1 e o Coritiba é mais um time confirmado na Série B do ano que vem, foi rebaixado neste final de semana. E aí, na sexta-feira, tivemos o Corinthians, que foi derrotado pelo Bahia, uma goleada 5-1 para o Bahia contra o Corinthians. Hoje, mais um jogo, hein? Para encerrar a rodada, aliás, um jogo importantíssimo. Goiás e Cruzeiro. Goiás e Cruzeiro jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro para a gente encerrar essa rodada da competição, a 35ª rodada do Brasileirão. Os dois no Z4 e tentando aí escapar do rebaixamento, né, Felipe? Exatamente. Agora, a Série B acabou. Terminou a Série B do Campeonato Brasileiro e já temos então todas as equipes que subiram e todas que caíram para a Série C. Vamos lá, os times que subiram: Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Foi uma última rodada emocionante. Emocionante mesmo. Juventude com um jogador a menos conseguiu virar para cima do Ceará, não estava subindo. Quem estava subindo era o Novo Horizontino, mas o Juventude virou. E o Vila Nova, que só dependia de si, foi jogar contra o ABC, o lanterna da competição, e perdeu do ABC por 3-2. E o Atlético Goianiense, maior rival do Vila Nova, conseguiu o acesso. Impressionante. Uma última rodada que teve ainda rebaixados mais duas equipes, né? Porque o ABC e o Londrina já tinham sido rebaixados antecipadamente. Sampaio Corrêa e Tombense caíram. Portanto, na Série B, no ano que vem, teremos na Série A Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense, os 4 times que subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro nessa última rodada da Série B. Corinthians. No fim de semana a gente teve eleição no Corinthians, né? E você falou da partida contra o Bahia na sexta-feira. O time, de alguma forma, estava de olho na eleição enquanto estava em campo lá na Neoquímica Arena, Felipe Melo? Eles deviam estar pensando em tudo, menos dentro do jogo, né? Porque foi realmente um resultado surpreendente. Os jogadores do Corinthians, terminou a eleição do Timão. Agora, o ambiente vai melhorar ou não para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama, a gente vai saber amanhã. Mas se o Vasco vencer o Corinthians, o Vasco ultrapassa o Corinthians na tabela de classificação. O candidato da oposição, Augusto Melo, foi eleito novo presidente do Corinthians, teve 2.771 votos contra o André Negão, que contabilizou 1.413 votos. A vitória, então, de Augusto Melo põe fim na chapa Renovação e Transparência,
que é a chapa do presidente Duílio, do André Sanches, que durou aí cerca de 16 anos no poder do Corinthians. Augusto Melo será presidente a partir do ano que vem. Então, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Duílio continua ainda como presidente do Timão. Augusto Melo assume a partir do ano que vem. Ele que foi vice na última eleição, dessa vez conquistou o pleito. Aos 59 anos, o empresário Augusto Melo é o novo presidente do Corinthians para 3 anos, né? Triênio, então, mas foi a partir do ano que surpreendente vem. A votação, não foi não, Felipe? Uma margem maior do que a esperada, né? Então, 66% contra 34% do André Negão. Nos bastidores políticos do Corinthians, nas pesquisas, né, na boca de urna do Corinthians, apontavam um favoritismo, sim, do Augusto Melo. Então foi comprovado na eleição, na urna. Teve urna eletrônica, hein, Pedro? Um amparato policial, enfim, teve um esquema ali de segurança para poder ter essa eleição. O Augusto Melo, para quem não sabe, foi de colete à prova de balas. Foi votar de colete à prova de balas na eleição do Corinthians. Imagina só, hein? E tinha até um relato da assessoria de imprensa do Corinthians para os jornalistas guardarem a credencial, porque tinha gente querendo roubar a credencial de jornalista para entrar dentro da votação, dentro do Parque São Jorge. Algo impressionante, uma confusão danada, né? Mas, assim, uma expectativa de confusão que, no final das contas, a polícia, a organização conseguiu controlar. Mas os bastidores, depois daquela derrota do jeito que foi, estavam acalorados lá no Corinthians, e agora tivemos o final com essa eleição do Augusto Melo. Focadíssimos em só jogar bola, as meninas do Corinthians ganharam mais um título, né? Mais um título. O Corinthians conquistou ontem sobre o São Paulo, o título do Campeonato Paulista. Goleada, 4-1. Se o masculino tá fazendo feio, o feminino não dá pra reclamar, né? 4-1 pro Corinthians contra o São Paulo na Neoquímica Arena, e as brabas do Timão foram campeãs pela 4ª vez na temporada, quebrando o recorde de títulos do clube no mesmo ano. O Corinthians faturou esse ano a Supercopa do Brasil, Brasileirão, a Libertadores e o Paulistão. E agora são 17 taças na galeria desde que a modalidade foi reativada no Corinthians em 2016. E um detalhe, sabe qual foi o maior público do domingo do futebol brasileiro? Acabei de dar uma dica, né? Foi o Corinthians feminino, viu, Pedro Campos? Corinthians feminino foi o maior público do futebol brasileiro nesse domingo. 39.900 torcedores acompanharam o jogo. O Palmeiras teve o segundo maior público, 39.500, Atlético e Grêmio 39.300, América e Flamengo 38, São Paulo e Cuiabá 34 mil torcedores. Parabéns para as brabas do Timão, que colecionam vários títulos aí. É isso aí, estão fazendo muito bonito. Agora vamos acelerar aqui nas informações esportivas, porque tivemos grande prêmio, o último da temporada 2023, Felipe Melo. Exatamente, adivinha quem ganhou, hein? Max Verstappen. E quem tem mais informações é o Luiz Fernando Ramos. Max Verstappen fecha com chave de ouro uma temporada de recordes, 19 triunfos para o piloto holandês com a vitória neste domingo no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Charles Leclerc ficou em segundo, George Russell em terceiro. O resultado deu à Mercedes de Russell o vice-campeonato no Mundial de Construtores. Aí, Luiz Fernando Ramos, mais uma novidade, né? Vitória do Max Verstappen no GP de Abu Dhabi, terminou então com Verstappen, Charles Leclerc e George Russell. E teve também, sabe o que, Pedro Campos? Stock Car e a vitória inédita de Felipe Massa. Felipe Massa encerrando um jejum de 15 anos na carreira. Ele que, pela última vez que venceu uma corrida, foi no GP do Brasil de Fórmula 1 em 2008. Depois de 15 anos, Felipe Massa venceu a etapa da Stock Car de Cascavel, a segunda corrida da rodada dupla de Cascavel. Felipe Massa venceu, colocando um fim no jejum de 15 anos. Agora a Stock Car entra na rodada final, né, no dia 17 de dezembro, com a prova em Interlagos, aqui na cidade de São Paulo. Valeu, Felipe Melo. Informações do esporte aqui no Pulo do Gato de todas as manhãs, 6h40. Rede Bandeirantes de Rádio.